E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pensem aqui comigo. Dá pra eu dizer que o Bolsonaro é mentiroso e dá pra eu dizer que o discurso dele é genocida e ainda assim ser a favor de que o comércio abra? Dá pra eu ser contra o Bolsonaro sem ser alguém que quer que o comerciante morra de fome e que o negócio dele vá à falência e que ele não consiga comprar comida para a família dele? Dá pra gente chegar num ponto médio a respeito disso? Vamos conversar a respeito e vamos ver a estratégia que foi tomada e a estratégia que poderia ter sido tomada. Vamos falar a respeito disso. Por quê? Porque, assim, quando o negócio fechou, como eu dou aula e grande parte dos meus alunos já trabalha em casa mesmo, quer dizer, não trabalhava em casa, estou falando besteira enorme. Grande parte dos meus alunos, eles são meio que de um nível já gerencial. E eles nunca tinham trabalhado em casa. Eles estavam acostumados a passar tipo 8 ou 9 horas por dia dentro de um escritório. Quando eles foram forçados a ficar em casa, meu Deus, achava-se que eles não sobreviveriam. Então, eu tenho alguns alunos que achavam que jamais se adaptariam a essa nova vida home office, mas se adaptaram. E o que acontece? Eu acompanhei todo o sofrimento, toda a dor, todo o desespero, toda a angústia deles de ficar trabalhando dentro de casa. E aí agora, parece que todo mundo meio que tá ficando bom nisso. Do tipo, eu consigo fazer exercício físico dentro de casa, eu consigo cozinhar aqui, eu tô gastando menos, eu tô conseguindo, né, me organizar melhor. Só a ansiedade, né, e vendo tudo que está acontecendo no mundo que me deixa desesperado e tal. Mas é engraçado que quando eu digo que a gente está fera nessa nova vida, é porque antigamente você tinha que ficar se chibatando. Meu Deus, esqueci de passar álcool, meu Deus, esqueci a máscara, meu Deus, esqueci isso, não sei o que. E agora, todos os cuidados, da mesma forma que quando você dirige prestando atenção, começa dirigindo prestando atenção nos seus pés, prestando atenção nos braços, olhando para tudo a todo momento, chega uma hora que dirigir se torna uma coisa tão natural para você que você consegue fazer sem olhar. Quer dizer, não sem olhar, você tem que olhar para onde você está indo, mas você consegue fazer sem pensar. Você não coordena os seus membros para que eles façam o que eles têm que fazer. Por quê? Porque eles já sabem o que eles têm que fazer. E quando eu digo que todo mundo, as pessoas que me cercam, elas ficaram boas no home office, significa que elas já tomam todos os cuidados, todas as preocupações, como se a vida sempre tivesse sido assim. E não dói mais. A máscara já não incomoda, o álcool ele já não atrapalha tanto quanto antes. E esses cuidados eles foram incorporados à nossa vida e a gente seguiu. Então, você imagina ser, no começo dessa pandemia, o governo, junto com a sua bancada de fake news, sendo disparados por WhatsApp o tempo inteiro, que não cessou mesmo depois da eleição. Imagina se eles tivessem assumido o risco desse vírus. O complicado é que esse vírus deixa todo mundo em casa, todo mundo morrendo de medo, e coloca o povo exigindo a tomada de medidas que o governo não tem condições de tomar. Bolsonaro, então, ele fez um cálculo político e ele falou, bom, se estão me dizendo que morre 1% de pessoas, então 99% vão ser curadas, certo? Beleza. O agronegócio, se ele perder 1% da mão de obra, ele sobrevive? Sobrevive. As igrejas, se perderem 1% dos fiéis, elas sobrevivem? Sobrevivem também. A gente está falando das bancadas mais representativas dentro do Congresso. Porque a igreja, ela prefere 99% dos fiéis agora, continuando pagando os seus dízimos, do que 100% dos fiéis daqui 2, 3 anos. Porque se o cara fica 2, 3 anos sem ir na igreja do Valdoliro lá, ele não volta mais, né? E a mesma coisa, banqueiro, você acha que o que o banqueiro prefere? Todo mundo trabalhando agora, e aí 1% dos devedores morre e deixa de pagar suas dívidas? Ou todo mundo sem produzir agora, sem condições de pagar os empréstimos agora, sem condições de pagar juros agora, com mais gente inadimplente sobrevivendo a longo prazo? Então, quando você para pensar nas classes dominantes do país, naquelas que realmente têm influência sobre os meios de comunicação e sobre os políticos que ocupam o cenário, Congresso, Senado, STF, tudo. Quando você olha para esse grupo, 1% da população é um montante que eles estão dispostos a perder. Só que 1% de 220 milhões é 2 milhões. E como que a gente faz com que essas pessoas morram sem que a gente seja culpado sobre tudo isso no final?
Então a gente começa com essa retórica dizendo que esse vírus não existe, e que ele não mata, e que na verdade o inimigo é alguém que quer que você morra de fome na sua casa. Então a doença até existe, mas aí eu minimizo esse problema, porque afinal de cada 100 pessoas que você conhece, só uma vai morrer mesmo. Eu minimizo esse problema, eu transfiro a culpa para uma morte de cada 100. Eu falo que o cara não tomou o remédio de verme a tempo e a culpa é dele, de ser idiota e de não acreditar no tratamento precoce que eu prescrevi e falei que funciona. E você tem que abrir o seu negócio, porque se você não abrir, você vai morrer de fome e eu não vou ser culpado, porque eu tô tentando aqui, eu tô batalhando pelo povo para manter tudo aberto. O problema é que você pode até dizer, cara, não houve lockdown, não fechou, os números não caíram, isso não foi eficiente, mas tem um fator muito maior que a gente não está prestando atenção, e que a mídia não vai jogar o holofote nesse fator. É o comportamento das pessoas que estão na rua. Porque se no momento em que a gente vê a realidade, olha para o vírus, na forma como ele se transmite, e a gente educa toda a população, pega a mesma campanha que foi feita com a AIDS, e educa as pessoas em relação à existência desse vírus de maneira exemplar, explicando para eles como que transmite, quando que passa, nessa situação aqui passa, nessa situação não passa, se acontecer isso, então você faz isso. É para ficar em casa, mas se você tiver que sair, sai desse jeito. Se você tiver que trabalhar, trabalhe assim, dessa forma. Se você tiver que entrar no mercado e o mercado estiver cheio, mas você for obrigado a entrar, então tenha esse tipo de comportamento. Você já imaginou se ao invés de ficar assistindo propaganda negacionista e fazendo escândalo porque o cara que vende fruta não pode vender fruta e ele está passando fome? Você já imaginou se ao invés de ficar fazendo esse tipo de propaganda negacionista como se o inimigo quisesse te manter dentro de casa, todo esse tempo você gasta com a educação de pessoas para que elas tomassem cuidados? Então você pega um cara do povo, você vai lá na 25 de março e pega o cara que está trabalhando naquela barraquinha no meio da rua e fala como que esse cara se protege. Gente, é para ficar em casa, mas se é para não ficar em casa, então fica na rua desse jeito aqui. E a gente vai mostrar aqui o seu Joaquim com a barraquinha dele e como que ele faz para ele minimizar ao máximo as chances dele pegar Covid. Por quê? Porque a partir do momento que você intensifica essas campanhas, cada vez mais conscientizando a população começa a se vigiar. E quando ela vê alguém não usando máscara, ou quando ela vê alguém se colocando em situação de risco, ela vai lá e fala, amigo, você tá vacilando aí, tá ok? É melhor você... vou melhorar esse negócio aí. Sabe, coloca essa máscara, seu nariz tá pra fora da máscara, essa máscara tá no seu queixo, você tá muito perto, porra, assim não dá, você tá tirando a máscara pra falar e cochichar no ouvido do cara, aí não, tá ok? Se você pega uma campanha para educar, chega uma hora em que a população ela não aguenta mais ficar em casa, ela tem que ir pra rua, mas quando ela vai pra rua ela se comporta do jeito certo. E o que a gente está vendo? A gente está vendo gente que não precisa ficar em casa, indo para a rua e se comportando da maneira errada. E esse se comportar da maneira errada, porque máscara não ajuda em nada, a ficar em casa aumenta o número de mortes, a vacina causa reação e a velhinha que tomou a vacina morreu. Quando você adota todo esse pacote de discursos e de falas genocidas, as pessoas elas vão para a rua, e muito provavelmente elas não precisam, elas precisassem ir de fato, mas aí quando elas vão para a rua, elas se comportam de uma maneira que elas se contaminam muito mais fácil e contaminam aos outros de uma maneira muito mais fácil. Então, se essa campanha de educação ela fosse feita, mesmo que todo mundo fechasse dessa maneira porca que foi fechada, as pessoas elas estariam se expondo ao risco hoje nas ruas de maneira diferente. E aí essa contaminação seria menor. Então você vê que a ciência ela nunca quis matar o pequeno comerciante de fome, impedindo que ele vendesse seus produtos. A ciência sempre quis mostrar para esse cara como é que ele se comporta de maneira a reduzir ao máximo o risco de ser infectado. E é engraçado porque quando você vai para a mídia, você é colocado diante de uma dicotomia. Ou você é completamente a favor do que o Bolsonaro fala, ou você é completamente contra, e aí se você for contra, você é um anti. E esse conteúdo, ele fica martelando tanto tempo, e ele martela com tanta constância, e ele expõe casos tão humanos de um senhorzinho que está passando necessidade, está desesperado. Por quê? Porque ele não consegue abrir o negócio dele. Por quê? Porque o Dória não deixa. Eu tô falando que o Dória é o melhor gestor do mundo? Não.
Eu tô falando que essa briga não deveria existir no campo de o vírus mata ou não mata. Porque isso já todo mundo deveria saber. E que a abertura ou o fechamento, ele deveria, nos dois casos, vir com uma campanha de intensa consciência a respeito de como a transmissão desse vírus é feita. Se a gente tivesse feito isso lá no começo, hoje nós teríamos 1 ano, porque sim, estamos entrando na segunda temporada. Hoje nós teríamos já há 1 ano as pessoas ao longo do ano inteiro se disciplinando e ajudando umas às outras a entenderem o que é um comportamento de risco e a como mitigar o risco de serem infectados. E aí, com os números caindo, o que a gente poderia fazer? Chegar na prefeitura, chegar no governo do estado, chegar na União e dizer: os números estão em queda, mesmo sem vacina. Vocês não têm motivo para fazer um lockdown mais severo. Está na hora de começar a abrir, para a gente, enquanto monitora os números nas UTIs, começar a abrir para que o comerciante ele tenha minimamente condições de sustentar sua família, já que ele não recebe o apoio necessário. E aí sim, mas aí a gente brigaria pelo direito de lutar numa sociedade, de trabalhar numa sociedade que aprendeu a conviver com o vírus e a se proteger dele. Por quê? Porque foi exposta a uma intensa campanha de educação para saber como lidar com isso. Mas não, hoje nós estamos brigando pelo direito de ir para a rua, fingindo que esse negócio não existe, de peito aberto, sem tomar os cuidados necessários. E a gente está fazendo com que as pessoas lutem pelo direito de morrer sem saber o que está acontecendo de verdade. E é engraçado, porque quando você usa infinitas campanhas de WhatsApp para a pessoa realmente cair nessa retórica de que esse vírus não mata, o que mata de verdade é você demorar demais para tomar o remédio de verme, quando você convence as pessoas disso, querer prendê-las em casa é querer matá-las de fome. E só existe essa dicotomia. E aí a gente adia mais ainda esse trabalho que já deveria ter sido feito de como se comportar para impedir que esse vírus se propague tão rapidamente como está sendo feito, sendo que a gente deu para esse vírus o laboratório, todo o campo que ele precisava para fazer as mutações para se tornar ainda mais transmissível. Toda vez que eu vejo um trabalhador lutando pelo direito de trabalhar, eu me compadeço e eu quero que ele tenha esse direito de trabalhar sim. Então eu fico muito triste quando um de vocês, se bem que é uma coisa que eu já espero, mas quando um de vocês diz que eu quero que o trabalhador morra de fome. Por que você diz que eu quero que o trabalhador morra de fome, quando na verdade eu fico desesperado, gastando meu tempo gerando esse tipo de conteúdo, porque eu estou preocupado em salvar o máximo de vidas que eu puder com a pequena, com a ínfima, com a ridícula influência que eu tenho? Eu entendo que você diga que eu quero que o trabalhador morra de fome, porque você acha que o mundo está dividido entre dois grupos, de quem é a favor e de quem é contra o presidente. Mas você pode ser a favor ou contra, e ainda assim você ser a favor da vida. E aquilo que eu quero não é que o cara fique sempre, não é que toda a população se enfie dentro de casa e não saia de lá para nada. Eu quero que as pessoas saiam se expondo ao mínimo de risco possível, sempre fazendo uma gestão de risco do que é mais importante para elas naquele momento. E é engraçado que quanto maior a educação, menor o risco que você corre fazendo exatamente a mesma atividade. Era sobre isso que nós deveríamos estar falando. Eu quero encerrar aqui Assistam aquele seriado lá, eu esqueci o nome dele, de Japanese Warlord, Japanese Samurai, a Era do Samurai, alguma coisa assim. O Oda Nobunaga, ele era um puta de um general foda. E o que ele fez? Numa determinada batalha, ele colocou umas barricadas. Vocês que jogam BDO estão acostumados a barricadas de guerra. Ele colocou umas barricadas. E ele tinha as espingardas lá, né? Os arcabuzes. Ele tinha as espingardas. Essas espingardas, elas tinham um defeito. Elas demoravam demais para você recarregar. E aí dava tempo do samurai se aproximar com a espada. E os samurais, em confronto de espada contra espingarda, eles sempre ganhavam. O problema era o tempo até a aproximação. O Nobunaga, ele sabia que se ele ficasse dando tiro de espingarda, os samurais eles chegariam porque eles eram muitos. Então ele alternou atrás da barricada espingarda com arco e flecha. Então durante o tempo que o cara estava recarregando a espingarda, você tinha outros soldados que ficavam atirando arco e flecha nos samurais enquanto eles chegavam. E ele preparou as barricadas para atrasar as pessoas para chegarem até ele. E ele treinou muito esse exército para que eles sincronizassem tiro de espingarda e tiro de flecha de forma que nunca sobrava espaço. Eles sempre estavam atirando.
ele foi enfrentar um exército muito maior do que o dele. E esse exército maior, ele tinha o terreno mais alto, eles estavam numa posição favorável. Com um exército muito mais alto, muito mais forte, muito mais numeroso, num terreno muito mais alto, o inimigo dele mandou eles descerem a colina. É como se a gente visse gente descendo dessa colina aqui para cima da gente, mas a gente tivesse aqui barricadas e a gente ficasse dando tiro de flecha lá, enquanto o cara da espingarda ele estava descendo. E o que aconteceu? Igual aqueles jogos de celular, as espingardas e os arcos estavam dando conta. O que quer dizer estar dando conta? Os samurais eles demoravam tanto tempo para descer e eles se enroscavam tanto nas barricadas e a recarga, o tempo de recarga das espingardas era tão minimizado pelo tanto de flecha que estava voando lá que não importa quantos samurais descessem, o exército de Nobunaga ele dava conta de abater todas as pessoas e nenhum samurai com espada chegava aqui. E a gente está falando de um exército 5 vezes maior. O inimigo dele ele já tinha perdido 20% do exército dele. Era gente pra caramba. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter analisado a situação e falar: que merda, perdi 20% das minhas vidas. Eu vou ter que ir embora, porque esse terreno não é favorável. As barricadas já estão lá, eu não consigo alcançar. Eu não consigo fazer os samurais chegarem lá a tempo, eu não consigo fazer essa transposição dessa distância que tem entre a gente e eu não vou conseguir vencer essa batalha. Já perdi 20% do meu exército, é melhor eu ir para casa humilhado com 80% do meu exército do que continuar mandando todo mundo, sendo que eles vão continuar morrendo. Mas por uma questão de honra, para não voltar atrás e para não parecer um idiota, o que o adversário dele fez? Ele continuou mandando suas tropas, e mandou tropas, achando que a munição acabaria, e essa munição nunca acabou. Ele perdeu 100% das suas tropas, e depois ele tentou fugir com alguns poucos soldados de confiança, e ele foi morto pela população local. Por que eu estou contando essa história aqui? Eu estou contando essa história aqui porque você pode estar lutando pelo seu direito de abrir o seu negócio há 1 ano. E sem perceber, você pode ter perdido alguém que você ama muito, ou pode estar prestes a perder alguém que você ama muito. E eu não quero que você feche definitivamente o seu negócio e que você não trabalhe, mas eu quero que você pare de ser negacionista. Porque nós estamos mandando levas e levas de brasileiros para as ruas e eles estão ficando doentes e muitos deles estão morrendo. E a gente acha que o problema está passando, mas ele só está aumentando cada vez mais. Então, quanto mais tempo a gente nega a existência desse vírus, achando que uma hora tanta gente vai morrer, que vai sobrar mais emprego, que vai sobrar mais recurso, que vai ter menos gente querendo colocar gasolina e comprar arroz, então o preço do arroz e da gasolina vai cair. Não caia nessa besteira, nessa imbecilidade de pensar isso, porque as coisas são caras aqui porque a gente exporta muito, não porque a gente consome muito. Não pense que as coisas vão melhorar conforme os burros e fracos morram. Não pense que as coisas vão melhorar conforme aqueles que não tomam remédio de verme morram. As coisas não vão melhorar. As coisas elas só vão piorar do jeito que elas estão. Então é preciso que você admita que aquela crença de março do ano passado, ela já não vale mais para agora. E se você tem dificuldade com os seus boletos e, portanto, você precisa vender produtos, que você encontre uma maneira de vender os seus produtos, mas encontre uma maneira de vender os seus produtos de maneira segura. E se você quer conseguir vender alguma coisa de maneira segura, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência de como esse vírus funciona. Se você não souber como ele se transmite, se você não souber como evitá-lo, aí fica impossível, porque as pessoas que deveriam estar te ensinando a fazer isso, elas não estão fazendo, e da mesma forma que o inimigo e o adversário de Nobunaga, eles não vão perceber. Por quê? Porque eles não querem perceber, eles querem que essas tropas morram mesmo. Pense a respeito. Quando uma pessoa diz que você tem que ficar em casa, ela não quer que você morra de fome. E se você tiver que trabalhar, trabalhe. A gente quer que as pessoas que podem ficar em casa para você trabalhar, fiquem em casa para você trabalhar. Para quê? Para se acontecer a infelicidade de você pegar Covid, que você chegue no hospital e tenha uma vaga com respirador lá para você. Então a gente tem que diminuir a circulação das pessoas. E quando a circulação das pessoas for educada o suficiente, a gente vai poder fazer com que mais pessoas circulem, se infectando menos, porque elas têm boas práticas de máscara, de álcool, de distância, de contato, da maneira como elas mexem na máscara quando elas saem na rua, da maneira como elas se portam quando elas ficam bêbadas, porque no começo do boteco tá todo mundo de máscara e afastado, mas depois da quinta cerveja as coisas já começam a mudar.
A gente está falando sobre essa educação e sobre esse não ao negacionismo nesse ponto. É, cara, se for para salvar todas as vidas, que ganhe o Bolsonaro na próxima eleição. Eu não tenho esperança nenhuma de que a gente tenha um candidato melhor ou pior. Eu acho que o BBB do Congresso, a bancada do boi, da bala, da Bíblia, eles vão continuar mandando no Brasil independente de quem seja presidente. Eu não sou seu inimigo, eu sou seu amigo. Eu não quero que você morra de fome, eu quero que você fique saudável. Reflita sobre isso. Eu não quero que esse canal exploda, eu não quero ficar famoso, eu não quero nada disso. Não precisa compartilhar esse vídeo, compartilhe essa forma de pensar, porque se toda a minha fala salvar uma, duas vidas, no fim das contas, ela vai ter salvado uma, duas vidas. Se você reproduzir o que eu faço, você pode salvar mais uma ou duas. Pense a respeito.